Oiê, eu sou Cris Around e esse é tudo que você precisa saber para viajar pela Austrália. Hoje eu vou falar sobre os principais aplicativos que a gente usa na estrada e sobre algumas curiosidades também para quem vive numa camper van. O principal motivo para pegar a estrada aqui na Austrália é a infraestrutura. Tem banheiros públicos gratuitos em praticamente todos os lugares, até nos lugares mais remotos. Alguns deles até com chuveiro quente. A tecnologia ajuda muito quando a gente está na estrada, né? Então, o principal aplicativo que a gente usa é o Campermate, que é um aplicativo gratuito, e também o Camps. Ambos aplicativos têm as mesmas funções. Eles mostram lugares pagos ou gratuitos para parar o seu carro durante a noite, acostamento, banheiro, lavanderia, chuveiro quente ou frio, até posto de gasolina, etc. E o mais legal é que ambos aplicativos têm o comentário das pessoas que já foram. Então você pode comentar também, colocar lá se tem internet, se tem 4G, se funciona, se o lugar é ok para chegar, se tem uma estrada legal, se é uma estrada difícil, se precisa de 4x4 ou não. Então os comentários também ajudam bastante. Enquanto o Campermate também considera acostamento, lugar em beira de estrada, o Camps, que é o mais utilizado por australianos, vai para lugares mais como um acampamento. A gente descobriu que utilizar ambos ajuda bastante. Tem algumas coisas que você encontra em um que você não encontra em outro. Ambos aplicativos são alimentados pelos próprios usuários, inclusive os comentários, como eu falei. Então é sempre interessante dar uma olhada, porque às vezes tem lugares que não existe ou que o Google Maps não consegue te levar e etc. O Campermate é gratuito, enquanto o Camps é $10 por utilização. É uma inscrição, só que você paga $10 e eu considero muito importante, vale bastante a pena. Os australianos utilizam muito o Camp, então tem bastante comentário, tem bastante coisa legal, é bem atualizado, enquanto o Campermate às vezes acaba não tendo comentário, às vezes 2, 3 anos ninguém comenta sobre o lugar, então eu acho que vale muito a pena ter os dois aplicativos. Falando sobre navegação, enquanto o Waze, que é muito utilizado aí no Brasil e também muito utilizado aqui na Austrália, principalmente nas grandes cidades, é muito popular, quando você vai para lugares remotos nem sempre funciona bem. Uma outra coisa é que pelo Google Maps, que é o que a gente utiliza mais, apesar de não ser sempre tão bom, você pode fazer o download dos mapas. Então, mesmo se você não tiver internet, estiver numa área remota, offline, ainda assim você consegue acessar os mapas. Um outro aplicativo que a gente usa bastante chama Fuel Map. E o que ele faz é te dizer quais os postos de gasolina mais próximos, quais as marcas e qual o valor do posto de gasolina. Então isso ajuda a gente a direcionar, né, quando colocar a gasolina. Tem lugares mais remotos, principalmente como o Uluru, por exemplo, que você tem posto de gasolina, mas você paga aí 3 vezes mais. Então a gente sempre se direciona por esse mapa, né, e também para evitar ficar sem gasolina no meio do caminho. Um outro aplicativo que eu uso muito chama Wanderlog. Ele tem várias funções muito legais. Uma delas é, inclusive, você colocar os lugares que você quer ir, fazer um mapa dos lugares que você já foi, que você quer ir. Eu comecei utilizando ele, mas eu descobri que o Google Maps, fazendo PIN, eu utilizava mais, porque colocando um PIN no Google Maps, quando você coloca onde você tem que ir, se tem um PIN no meio, você já fala, opa, tem um lugar aqui para ir. Enquanto o Wanderlog eu tinha que ficar indo e voltando no aplicativo. Mas a função que eu mais utilizo lá é a função de gastos. Eu coloco absolutamente tudo que a gente gasta na viagem ali. E você também pode colocar, por exemplo, o que gasta em shopping, o que gasta em combustível, o que gasta no conserto do carro, passeios e etc. Então o Wanderlog é o que me fez ter no final da minha viagem todos os meus gastos. Outro aplicativo que eu adoro e uso muito é o Willy Weather. É um aplicativo de previsão do tempo, mas ele tem muito mais funções que ajudam bastante. Quando a gente está na estrada, até o quanto vai ventar é importante. Às vezes parar um carro no lugar que venta muito, colocar a cadeira para fora, a cadeira voar, esse tipo de coisa, não dá para cozinhar do lado de fora. A gente também pesca bastante, então no Willy Weather a gente consegue ver como são as marés, quando é a maré alta, quando é a maré baixa. Em relação à chuva, a gente consegue saber o quanto de chuva tem previsto por hora. E quando a gente compara os nossos aplicativos de forecast, de previsão do tempo com o Willy Weather, geralmente o Willy Weather acerta mais. Um outro aplicativo que eu gosto muito é o All Trails. Esse aplicativo funciona em outros lugares do mundo também, e ele mostra as trilhas. Como a gente gosta bastante de fazer caminhada, de fazer trilha, de ir para montanhas e etc., esse aplicativo é muito legal.
Ele te mostra além dos circuitos, né, além dos lugares, qual tipo de trilha, as fotos também das trilhas, alguns comentários, então é bem legal. E se você fizer um upgrade, né, se você pagar pelo aplicativo, você também consegue fazer o download das trilhas e utilizar ele offline. Esses são os aplicativos que a gente mais usa na estrada, todos eles são gratuitos, com exceção do Wikicamp, que a gente paga $10 num valor único. Falando agora sobre curiosidades, muita gente me pergunta o que eu como na estrada, né? Porque, enfim, tá sempre em movimento e etc. A gente quase não come fora, a gente quase não vai para restaurante, então a gente geralmente cozinha a nossa própria comida. Para facilitar, a gente tenta comer coisas leves e fáceis de fazer. Então, o nosso café da manhã, a gente geralmente come muesli, né, granola ou aveia, com frutas, toma um cafezinho. À tarde, geralmente, a gente não come, a gente come só uns snacks, a gente não almoça, assim. A gente come um snack mais fácil, porque geralmente a gente está dirigindo, ou a gente está aproveitando o nosso dia, então é mais uma coisinha rápida, uma salada, né? E aí quando eu falo de salada, eu coloco abacate na salada, eu coloco algumas coisas para ficar uma salada um pouco mais forte, né? Às vezes faço uma salada de batata. Na janta, dependendo muito de como tá o tempo e como tá o clima, né? Depende. Quando tá frio, a gente come bastante sopa. Meu parceiro é turco, ele adora uma sopa. Eu aprendi também a gostar de sopa, que era uma coisa que eu quase não comia no Brasil. Para mim, sopa era uma coisa pra gente que estava doente. Mas eu descobri que realmente sopas são fáceis, você consegue cozinhar ela rápido e geralmente duram uns 2, 3 dias. A gente faz só sopa de lentilha, faz sopa de espinafre, faz até algumas sopas com carne também. A gente acabou diminuindo o nosso consumo de carne na estrada por conta de armazenamento mesmo. Nem sempre a nossa geladeira funciona 100%. E a gente também pesca. A gente já ficou há quase um mês assim, sem ter que comprar comida, só comendo mesmo um macarrão e um peixe. Então é um hobby, além de preencher os nossos dias, também ajuda a economizar. Falando agora sobre um pouco de zona de conforto, quando você está viajando, muita coisa muda e você tem que se adaptar. Nem sempre a gente tem um banho quente, por exemplo. Então a gente começou a se adaptar. Primeiro a gente comprou um chuveiro mesmo de 20 litros que a gente colocava em cima da van pendurado e tomava o nosso banho. Esse mesmo chuveiro, quando a gente deixava do lado de fora, principalmente dentro do carro durante o dia, com o sol batendo, ele esquentava. Então a gente conseguia tomar banho quente. Só que durante um período a gente utilizou, depois a gente percebeu que não era tão fácil colocar o chuveiro para cima e para baixo, e aí a gente descobriu que tomar um banho com garrafa dava na mesma. Então a gente tem algumas garrafas no carro, e quando é esse momento emergencial, que não tem realmente nenhum chuveiro, a gente toma um banho de garrafa. Uma coisa boa é que utilizando os aplicativos a gente sempre consegue encontrar um banheiro com chuveiro. Não sempre, mas principalmente na costa, nem que seja um chuveirão de praia. Foi uma das coisas que a gente começou antes a se adaptar. 2 anos antes a gente começou já a tomar um pouco de banho frio em casa mesmo. Depois de um tempo a gente só tomava banho frio, independente de quantos graus estavam lá fora, a gente acordava e tomava banho frio, justamente para se adaptar. A outra segunda adaptação foi a questão da carne, como eu falei, a gente já foi reduzindo quando a gente morava dentro de casa, para poder ter essa flexibilidade na estrada de mesmo se não tiver carne ou não tiver supermercado, a gente conseguir sobreviver com o que a gente tinha, fazendo uma sopa, fazendo às vezes um miojo com algumas coisas enlatada e etc. Então a gente passou por essas adaptações, mas a zona de conforto realmente é uma coisa que muda muito quando você está na estrada, né? Apesar da minha van ser uma van boa de ficar dentro, a gente consegue ficar em pé, a gente consegue cozinhar, eu tenho geladeira, eu tenho fogão, a gente tem um sofá, a gente tem mesa também, então a gente consegue jogar, em dias chuvosos a gente assiste um filme, então eu tenho um certo conforto. Mas engraçado é que a gente achou que tudo isso seria um problema, mas o mais difícil pra gente foi realmente não ter uma comunidade. Os amigos da estrada, eles são muito legais, você encontra muitas pessoas, você encontra de novo, eu fiz muitos amigos pra vida, mas a gente não viaja sempre junto, né, então é sempre conhecendo pessoas novas e dando tchau para elas. Então, para eu que sou uma pessoa que gosta muito de gente, foi um pouco complicado, né? Não ter essas relações um pouco mais atreladas, um pouco mais profundas durante tanto tempo. A comunidade foi uma das coisas que a gente mais sentiu falta na estrada. Falando sobre água, a gente consome 7 litros de água por dia em média, eu e o meu marido. Contando que a gente bebe para lavar as nossas frutas, às vezes louça, e também para cozinhar. Isso num modo bem econômico. A gente tem um tanque de 60 litros no carro
e a gente geralmente tem mais 40 litros de água potável que andam com a gente para alguma emergência ou se a gente for ficar muito tempo em algum lugar. Mas não tem água potável em todo lugar, acaba sendo um recurso escasso. Teve muito lugar que a gente passou que não tem água. Na parte norte de Western Australia e também Northern Territories, tem alguns lugares que você não tem nem lugar para lavar a mão, eles colocam só um álcool gel mesmo para você lavar a mão, porque não tem água, né? A gente já fez algumas trilhas que não tinham água potáveis e a gente comprou inclusive um filtro para que a gente pudesse tomar água da cachoeira, da chuva e etc. Foi um perrengue, mas foi só num lugar específico e a gente já sabia que podia passar, por isso que a gente comprou esse filtro. Mas no geral, viajando de carro, dá para encontrar água, não em todos os lugares, então sempre é bom ter um pouco mais de água, mas principalmente quando você fala em costa e etc, é tranquilo. Na região desértica é um pouquinho mais complicado. Outras curiosidades é que quanto mais se dirige, mais se gasta, obviamente, por conta do combustível. Então, várias vezes, quando a gente queria economizar, a gente fazia uma compra grande no mercado, ia para algum lugar remoto e ficava ali por 3 semanas, um mês e etc. Além do gasto com combustível, de tempos em tempos tem o gasto com o próprio carro, né? Então, quanto mais você roda, mais você tem que fazer o serviço, né? Tem que fazer a revisão e etc. Então, a gente rodou muito na Austrália, a gente andou mais de 30 mil quilômetros no total, nesses 2 anos, mas esse era o nosso jeito de economizar. E para finalizar, eu trouxe uma pequena lista de coisas que você precisa se você resolver sair pela Austrália hoje de campervan. A primeira, você precisa de informação, você precisa saber onde você quer ir e pegar informação sobre esse lugar. Como eu disse, tem lugares que tem água em abundância, tem lugares que não. Tem lugares que são fáceis para dormir, tem lugares que não. Quanto mais popular o lugar, mais difícil encontrar lugares gratuitos para parar o seu carro. Coisas pequenas, mas que foram bastante importantes para a gente durante esse período, é um painel solar que a gente tem. O nosso não é acoplado no carro, é um painel solar pequeno, a gente comprou no Kmart, custou, sei lá, $40, mas é portátil, a gente coloca em qualquer lugar que a gente estiver, coloca no sol, consegue carregar os nossos celulares, fone de ouvido. Uma outra coisa que a gente comprou até recentemente, a gente comprou, sei lá, faz uns 6 meses, e que foi muito legal, foi um adaptador de tomada para o carro. E a gente consegue carregar absolutamente qualquer coisa que vai na tomada, inclusive o nosso laptop, no carro, enquanto está rodando. Foi uma ótima aquisição, não foi caro, então assim, super recomendo ter esse adaptador de tomada. Outra coisa importante, óbvio, é um kit de emergência, né? A gente nunca sabe onde a gente vai estar, o que pode acontecer, e caso você não saiba, se você for mordido por uma cobra ou por uma aranha, independente da cobra ou da aranha, o procedimento é que você fique estático, parado, e que o membro seja imobilizado. Então, alguma coisa para que você possa parar o sangue. Então, uma faixa, alguma coisa que você possa parar o membro, isso é super barato e é necessário ter. Graças a Deus a gente nunca precisou usar, mas é preciso ter um kit de emergência. A gente também carrega sempre botas ou alguns sapatos um pouco mais altos para quando a gente vai fazer trilha, justamente pela mesma coisa. Se tiver alguma coisa no meio do caminho, alguma planta diferente, ou aranha, ou cobra, etc., o seu pé pelo menos está um pouquinho mais protegido. Uma outra coisa é que várias vezes que a gente vai fazer trilha, tem trilhas que elas são na água, então a nossa bota, pelo menos, ela é a prova d'água, então o nosso pé não fica molhado. Eu utilizo canga para me secar em vez de toalha. Primeiro porque a canga seca muito bem o meu corpo, segundo porque ela seca super bem fora. Então qualquer lugar que eu uso a canga é só pendurar e ela seca, sei lá, em 5 minutos. Não é uma coisa popular aqui na Austrália, então todas as minhas cangas eu comprei ou no Brasil, ou na Tailândia, ou em Fiji, em algum outro lugar. Aqui não é uma coisa tão popular, então se vier do Brasil já traz umas cangas, elas secam melhor que toalha. E por último, uma coisa que parece muito simples, mas que é importante saber, é um kit para emergências do carro. Então, para trocar pneu, coisas básicas que você pode utilizar para o carro, até mesmo para consertos pequenos dentro da sua van. Acontece muito da gente estar em lugar remoto, a gente sempre precisa fazer pequenos consertos no carro, na van, em qualquer coisa pequena, você tem que estar pronto para isso. Aqui não é tão comum você ter um probleminha e levar num mecânico. A maioria das coisas, principalmente são coisas internas da van, né, se são coisas da sua casa, que vai resolver você, então é sempre bom estar pronto. E fica a dica também para que você, se for resolver viajar de campervan por aí, que possa aprender a ser um pouco mais minimalista.
Tem muita coisa que a gente acha que a gente precisa e que a gente realmente não precisa. É muito comum a gente começar uma viagem de camper van, como eu comecei, os meus amigos começaram, comprando um monte de coisa que a gente acha que vai precisar, e aí depois de 2, 3 semanas você fala, nossa, não vou usar isso mais. E a mesma coisa para roupa, para sapato, para várias outras coisas. A maioria das roupas legais que eu tenho, eu acabei mandando de volta para o Brasil, pois a Austrália, no geral, é um país que as pessoas são muito livres, elas andam descalço, o pessoal vai de chinelo para qualquer lugar, vai para um restaurante de chinelo. Então a galera é um pouco mais livre em relação a isso. Então é um lugar bom para ser minimalista. Apesar das coisas serem muito baratas aqui, dá aquela vontade de comprar sempre mais, quando você tem que reduzir as suas coisas para caber numa van, você percebe que realmente nem tudo é necessário. Tem que ver o que é importante para você, né? O que é legal para você, o que você valoriza, o que é importante. Eu valorizo limpeza, então eu sempre tenho produtos de limpeza, eu tomo banho todos os dias, tem algumas coisas que são muito importantes para mim, e é sempre importante entender o que é importante para você e ir se adaptando no caminho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida, se gostou de alguma coisa, deixe o seu like também que ajuda bastante, e eu te vejo na próxima. Até mais!